Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui um exemplo de como verificarmos se uma aplicação ou função é bijetora. Considere a aplicação f, que transforma os pontos do plano em números reais, da seguinte forma: toma um par de pontos x e y e calcula o produto das duas coordenadas, ou seja, x vezes y. Queremos mostrar que essa aplicação f não é bijetora. Iniciemos lembrando. Uma aplicação ou função f é bijetora se e somente se for injetora e sobrejetora. Então, nesse caso, nós vamos ter que mostrar duas propriedades dessa função, injetora e sobrejetora. Vamos começar verificando se ela é sobrejetora, ou seja, se para todo elemento da imagem existe um elemento correspondente no domínio. Antes de escrevermos essa demonstração, vamos apresentar um exemplo. Essa é uma boa técnica se você tem dificuldade de fazer as demonstrações. Comece escolhendo um exemplo com números e depois passe esse exemplo para a notação genérica. Veja como fazer nesse caso. Queremos mostrar que f é sobrejetora, ou seja, para todo elemento da imagem, então aqui nós temos que escolher um número da imagem. Como são números reais, pense em qualquer número real. Eu vou escolher o número 4 e chamá-lo de z. Então, quero verificar se para este número da imagem existe um elemento no domínio. Então, o domínio são pontos do plano. Então, queremos verificar se existe um par tal que a função calculada nesse par resulte no número escolhido da imagem, que aqui nós pensamos foi o número 4. Então, vimos que f calcula o produto de x vezes o y. Então, tenho que pensar, existem esses dois números reais tal que o produto deles resulte em 4? Existe. Por exemplo, nós podemos pegar o x igual a 1 e o y igual a 4. Então, quando a gente faz o produto do x vezes o y, que é 1 vezes 4, dá igual a 4. Então, para 4, esse número que nós tomamos aqui como exemplo é verdade. Então, agora nós temos que pensar no caso geral. E se nós pensássemos em qualquer outro número real, também existiriam dois números reais que, multiplicados, resultariam nesse número pensado? Como a resposta é sim, a gente conclui, então, que a função ela é sobrejetora. Então, o que nós temos que fazer agora é escrever essa demonstração, pegando esse exemplo e passando para o caso genérico. Ou seja, vamos dizer que para todo elemento z da imagem, todo esse elemento z que é um número real, queremos verificar se existe um par tal que f calculada nesse par resulte nesse número pensado z. Como f é o produto de x vezes y, nós vamos ver que vai existir números x e y cujo produto vai resultar em z. Então, passando esses números para o caso genérico, nossa demonstração de que f é sobrejetora fica, então, assim escrita. Dado um número real z, queremos verificar se existe um par ordenado xy no plano, tal que f calculada nesse par resulte em z. Como f é o produto de dois números reais, então existem números x e y, tal que esse produto vai resultar em z. Então, portanto, existe o par no conjunto domínio da função. Concluímos assim que f é uma função sobrejetora.
Agora, para verificarmos se f é injetora, vamos aplicar o mesmo procedimento. Primeiro escolhemos um exemplo e depois passamos esse exemplo para o caso genérico. Sabemos que uma função é injetora se para os elementos diferentes aqui do domínio, as imagens serão diferentes. Assim, comecemos tomando elementos diferentes do domínio. Esses elementos têm que ser pares, porque estão no plano. Então, temos que escolher dois pares que sejam diferentes. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o par 1, 4 e o par 2, 2. Então, esses pontos pertencem ao plano e são elementos diferentes do domínio, porque a gente sabe que esses pontos aqui são diferentes um do outro. Agora, então, nós vamos calcular as imagens para observar se, tomando pontos diferentes, obtemos imagens diferentes. Então, vemos que a função f calculada em 1, 4 é 1 vezes 4, que resulta em 4, e a função f calculada no ponto 2, 2 é 2 vezes o 2, que resulta em 4. Ou seja, f no ponto 1, 4 é igual a f no ponto 2, 2. Ou seja, as imagens ficaram iguais e não ficaram, então, diferentes, né? Obtivemos, mesmo pegando pontos diferentes, as imagens ficaram iguais. Logo, f não é injetora. Para escrever, então, a demonstração, vamos pegar e generalizar isso que nós escrevemos aqui com um exemplo. Então, a gente pode chamar esse par de x1, y1. Então, é o primeiro par que nós escolhemos. E esse segundo, como é diferente, vamos chamar de um x2, y2. Ok? Então, dados esses dois pares diferentes, isso não implica que as imagens vão ser diferentes, porque obtivemos aqui f de x1, y1 igual a f de x2, y2. Então, a demonstração fica assim escrita. Por outro lado, pois nós já mostramos que f é sobrejetora, dados dois pontos diferentes no plano, não implica que as imagens são diferentes, pois pode acontecer que o produto de x1, y1 com o produto de x2, y2 seja igual. Aqui faltou a vírgula na anotação, porque é um par ordenado, ok? Então, tomando elementos diferentes do domínio, podemos obter imagens iguais. Então, isso mostra que f não é uma função injetora. Ficando assim, então, demonstrado que também f não é bijetora, conforme a gente queria demonstrar. Exercite esses conceitos resolvendo outros exercícios e bom estudo!